Vamos lá, gente, ó. Nós estamos aqui no fim, vou até grifar, da Primeira Guerra Mundial, tá? Beleza. O ano que vai marcar o final dessa guerra é 1918. Chamamos o ano de 1917 de um ano decisivo, pois nós vamos ter a saída da Rússia com a Revolução Bolchevique e a entrada dos Estados Unidos da América com ataques alemães. Então, vai haver um grande desequilíbrio entre as potências da guerra. E aí agora nós vamos tentar entender por que 1917 foi um ano tão decisivo. Essa é uma pergunta que nós temos que sempre fazer para nós mesmos enquanto historiadores. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial ela vai criar para si, né, um processo diplomático, econômico e político, também social, para que a gente possa entender a Segunda Guerra. Então, já pensando numa possível Segunda Guerra, né, mundial, esse cenário todo aqui, principalmente quando a gente fala de entente e aliança, já vai ser interpretado, né, todo interpretado de forma a compreensão de que uma Segunda Guerra estava por vir. Lembrando que esse nome, Primeira Guerra Mundial, só vai ser dado para essa guerra após o final ou início da Segunda, porque até então o mundo só tinha visto uma guerra, a primeira, e aí nós vamos ter uma grande guerra. Esse é o nome que vai ser dado à Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Grande Guerra. Os historiadores, como eu já falei, tentam fazer um equilíbrio entre essa, a primeira e a segunda, para abordar como uma guerra só, como se fosse uma linha do tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Então eu vou ter uma régua. Seria mais ou menos isso daqui. Nós temos aqui a linha do tempo, né? Estamos já no século XX. Primeira Guerra, 1914. Aí nós temos uma interrupção, né? Uma paradinha aqui. Vamos até 1917. Não contamos 15 nem 16, porque esse daqui vai ser o ano decisivo. Depois eu vejo aqui. Um ano que marca o antecedente do fim da primeira, 1918. Aí nós vamos ter uma pausa nessa linha do tempo aqui, tá? Vamos ter uma pausa. Por quê? Porque o ano de 1917 ele vai marcar os antecedentes, por isso eu coloquei marca, e vai decidir o que vai acontecer em 1918. Então, gente, ó, aqui nessa linha do tempo, eu falei para vocês que nós vamos ter um intervalo, né? Que nós chamamos de intervalo linear. Dentro da história, intervalo linear é quando eu estou explicando que há um intervalo dentro da linha do tempo, dessa linha do tempo que é uma linha do tempo cronológica, histórica, e ao mesmo tempo é uma linha do tempo que mostra fatos, tá?
Nesse intervalo linear, vou colocar mais ou menos aqui, vamos supor que em 1918 a Europa cessa, né? Ela entra em paz, né? Entre aspas. E aí, no ano de 1900, cadê minha caneta? 1939, aí vocês façam as contas de 1918 até 1939. Quantos anos nós temos aí, né? Nesse intervalo linear. É o tempo suficiente para que a Europa se reconstrua, se erga novamente. Quando eu falo Europa, todos os países da Europa foram destruídos com a Primeira Guerra. Mas em 1939, a Segunda Guerra vai ter o seu início e ela vai até 1945. Então, se eu for falar da Primeira Guerra e da Segunda Guerra como uma guerra só, o que define a primeira como sendo a primeira vai ser a segunda, porque até então ela era chamada de a Grande Guerra. Então, se cai num concurso, num vestibular ou num cursinho preparatório, né, que vocês estão estudando, quem estiver assistindo esse vídeo, qual o nome dado ao grande conflito do período de 1914, que engloba o período de 1914 até 1918? Aí tá lá a Grande Guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, Grande Conflito. Geralmente, esse tipo de pergunta, a Primeira Guerra ela vem como uma pegadinha, porque nós entendemos Primeira Guerra a partir do momento da Segunda. Então, o texto de enunciado deve estar de acordo também com a Segunda Guerra, se é a opção certa for a Primeira Guerra. Então, sempre procurem observar a questão que está escrito a Grande Guerra, porque a Grande Guerra, ela é o nome real da Primeira Guerra. A primeira só é chamada por causa da segunda. Então, se eu for analisar o quadro histórico e a linha do tempo entre a Grande Guerra, que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra, eu tenho aí, se eu for juntar as datas, olha quantos anos a Europa ficou em guerra. Lembrando que no meio desse intervalo linear aqui, vários conflitos políticos europeus estavam ocorrendo. Por isso, a Segunda Guerra vai ser tida também como um marco histórico, tá? Então, o que interessa pra gente nesse estudo? Nesse período de 1914 a 1918, a Rússia, ela entra na guerra e a Rússia tem propostas do socialismo. Professor, é um socialismo como o socialismo de hoje? Não. Um socialismo baseado nas ideias do filósofo Karl Marx, também conhecido por espalhar a sua filosofia marxista. Então, o socialismo ele tem base aqui. O socialismo russo, lembrando que Marx era alemão, tá? Isso é muito importante pra gente entender algumas ideias. O socialismo russo vai colocar a Rússia nesse período aqui como o país que vai passar por uma revolução. Tudo isso está acontecendo enquanto a Primeira Guerra está rolando.
Então, a Revolução Russa, que nós vamos ter ali os bolcheviques, né? Ela vai trazer consigo ideais do socialismo. E que socialismo era esse? Com base nas ideias não só de Marx, tá? Outros filósofos com ideias socialistas vão influenciar a Rússia para que a Rússia se torne comunista. Nossa, professora, isso hoje em dia soa de forma tão perigoso. Na verdade, o comunismo, ele sempre foi visto como... Não sei fazer uma caveirinha aqui de perigo. Como algo perigoso. Porque as pessoas não conhecem a fundo as ideias comunistas, tá? Se nós formos olhar isoladamente o comunismo nos países onde existe uma ditadura comunista, quando eu falo disso, eu falo da atualidade, eu não estou falando do mesmo tipo de comunismo que a Rússia tinha, era completamente diferente. E aí, com a Revolução Russa, com os bolcheviques, né, a Rússia vai se sentir no direito de sair da Primeira Guerra, porque ela está vendo que a situação não está muito legal para ela. Então, nós vamos ter aqui nesse período, como nós costumamos dizer, um período onde vamos lá. O Eric. Vamos lá, né? Quando nós temos a saída da Rússia, com Kaiser II lá, que ele vai abdicar, né? E vai sair tirar os russos, né? As tropas russas ali do território onde estava rolando a guerra, nós vamos ter o presidente, Woodrow Wilson, que vai, né, mais grave esse nome que o Wilson, que vai fazer uma proposta de paz, né, para que a guerra chegue ao fim. O que ele vai fazer? Ele vai propor 14 medidas para a organização de uma paz, no caso uma paz europeia, uma paz mundial. Lembrando que os Estados Unidos pertencem ao continente americano, ele não tem nada a ver com a Europa, mas ele tem o capital, ele é o dono disso daqui. E aí ele consegue manipular os tratados e acordos, tá bom? Então, nós chamamos isso de 14 pontos de Wilson, porque o presidente Wilson, ele vai propor essa paz, né, entre aspas, no continente europeu. Nós não podemos esquecer que o presidente Woodrow Wilson era um presidente de orientação liberal. O que é isso, professora? Ele era membro de um partido chamado Democrata. Ou seja, ele era a favor de uma democracia, né? E aí, quando eu falo que ele era de ordem, né, num segmento liberal, ele vai mostrar um caráter amistoso para os países que estão vencendo, para que ele possa se aliar a esses países. E aí nós vamos ter uma chamada de paz sem vencedores. Por que isso, né? Então, gente, ó, o presidente Woodrow Wilson, ele vai ser caracterizado como um candidato liberal, progressista,
a favor de uma democracia, um democrata, né? Isso é muito forte nos Estados Unidos, dependendo até hoje da posição política que um candidato vá concorrer à presidência. E aí ele tenta se aproximar do trabalhador nos Estados Unidos, promovendo, deixando que eles promovam sindicatos, ele vai dialogar com esses trabalhadores. E assim, isso tudo aqui, né, para um presidente, nesse período que nós estamos estudando, né, é primordial, porque ele consegue se aproximar dos países que estão vencendo. E ele se aproximando dos países que estão vencendo, ele vai conseguir estabelecer uma série de acordos, ou como vocês podem ver, como eu escrevo aí, tratados. E aí nós vamos voltar para a questão dos 14 pontos de Wilson para tentar entender. Bom, a Alemanha ameaça entrar nos Estados Unidos, ameaça invadir e tomar posse de uma terra, de uma nação que não era deles. Os Estados Unidos se organiza e os 14 pontos de Wilson vai ter essa característica aqui: paz sem vencedores. Para os Estados Unidos da América era interessante não colocar um culpado ou uma culpada, né? Um país, uma nação que fosse culpado pela Primeira Guerra Mundial. Alguém disse assim, não, a culpa foi da Rússia, a culpa foi da Alemanha, quem começou foi o amiguinho. Não, né? Ou foi o inimigozinho. Para eles não tinha interesse, eles queriam uma paz sem vencedores. Aí essa paz sem vencedores vai dar origem à Liga das Nações, que posteriormente vai ser também conhecida como ONU, União das Nações Unidas, mas aqui nós ainda temos a Liga das Nações, tá bom? E aí agora nós vamos ver. E aí nós vamos ver que nos 14 pontos de Wilson, a Liga das Nações, ela na verdade nada mais é do que a Liga da União dos Países, né? União Geral Nacional dos países da Europa, onde não existe um mais importante do que o outro. O Wilson ele vai ser chamado também de idealista, porque ele não queria dizer, ele queria dizer o seguinte: não existe vencedores e perdedores numa guerra, né? Então ele vai ser muito estudado por quem estuda relações internacionais como um cara idealista, né? Os 14 pontos de Wilson era algo meio assim, não utópico, mas algo que não passava das ideias, porque dentro do cenário aqui a coisa era bem mais apertada. E aí nós vamos ter a formação da Liga das Nações, porém nós vamos ter algumas coisas que serão vetadas no Congresso, onde nós não temos, né, país vencedores e país perdedores. Só que
a maioria das medidas de Wilson não vão ser aprovadas. Não serão aprovadas no Congresso americano, e aí nós vamos ter um Congresso americano vetando as ideias do Wilson. E esse veto no Congresso não vai colocar a Liga das Nações de forma tão importante. Aí o que nós vamos ter que vai marcar o fim da Primeira Guerra, né? Nesses 14 pontos de Wilson, que nós vimos aqui, que na verdade foram vetados, né? Porque ele era considerado um idealista, quase um sonhador. Nós vamos ver aqui, ó, o Tratado de Versalhes. Gravem esse nome, Tratado de Versalhes. O que é Tratado de Versalhes? O que é um tratado? Tratado é um acordo, é um acordo diplomático, uma negociação entre países. E aí o Tratado de Versalhes, ele vai fazer uma imposição contra os alemães. Ou seja, a Alemanha vai ganhar a fama da grande vilã da Primeira Guerra Mundial. Eles vão colocar, a Alemanha vai ser desmilitarizada, vai haver uma desmilitarização do exército alemão. A Alemanha não pode mais colocar as suas tropas para uma futura guerra. A Alemanha fica de mãos e pés atados. Vai haver uma devolução de territórios. A Alemanha vai ter que devolver a Alsácia-Lorena para o outro lado lá da guerra. E vai haver uma indenização de 33 milhões de dólares que os alemães vão ter que pagar. E a formação do corredor polonês, que vai ser praticamente um indício já do que será as cenas do próximo, ou dos próximos, né, capítulos para a Primeira Guerra. Então nós temos aqui, a Alemanha sai como a grande vilã a Alemanha leva a culpa da Primeira Guerra. E aí nós vamos ter a Alemanha saindo derrotada e humilhada. Então nós vamos ver que essa nação aqui, que também não fez tão bonito na guerra, ela aprontou e muito, ela vai sair humilhada da guerra. E aí, se nós voltarmos aqui, ó, em qual das alianças a Alemanha está? Na Entente ou na Tríplice Aliança? Ela está aqui. Então, junto com ela, cai o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e todos os países que eram apoiados ou apoiadores desses impérios aqui, inclusive da Alemanha, vão receber, né, a fama de países derrotados da guerra. E nós vamos ter a vencedora, que vai ser a Entente. Então, quem ganha a guerra? A Tríplice Entente ou a Tríplice Aliança? Tríplice Entente. Então, França, Inglaterra e Rússia vão ganhar a guerra. Na verdade, todos os países que estavam aliados deles aqui, ó, são os grandes vencedores da Primeira Guerra, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos explanar um pouco mais sobre a abdicação de Kaiser Guilherme II, né? Lá na Rússia, o Marechal
que vai assumir o poder e a situação de vazio político institucional, tá bom? Vamos ver a situação da Alemanha, que sai como perdedora, como nós vimos aqui, por que o exército da Alemanha foi desmilitarizado, por que houve devolução de territórios, por que a Alemanha teve que devolver territórios, como a Alsácia-Lorena, né? Por que ela teve que pagar esse dinheiro todo aqui para os países vencedores e por que vai haver a formação do corredor polonês. Nós vamos ter um entendimento claro nas próximas aulas disso daqui e vamos tentar entender esses tratados territoriais aqui de Saint-Germain mais Trianon, que vai chegar até a Áustria-Hungria. Então esses nomes são importantes vocês gravarem, por isso que hoje eu fiz tipo esses tópicos aqui, como se fosse um mapinha mental, né? Não chega a ser um mapa mental, e uma linha do tempo para que vocês possam conseguir identificar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra numa possível prova, né, de uma escola que o ano que vem vocês possam fazer, né, para ingressar aí como estudantes, como Primeira e Segunda Guerra sendo exploradas como uma guerra só. E aí vocês vão procurar descobrir e ver o que estava acontecendo nesse intervalo linear aqui, ó, entre 1918 e 1939, o que está acontecendo no cenário político, social, econômico internacional da Europa, que vai influenciar os países subdesenvolvidos também, tá? E grave um ano de 1917. Ele que põe fim à guerra? Não, mas ele vai ser o antecessor de 1918. Nesse ano muita coisa vai acontecer. Sai a Rússia comunista, entre os Estados Unidos capitalista, e aí a guerra vai ganhar uma nova forma de se entender o que foi a Primeira Guerra Mundial. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até quinta-feira, onde nós continuaremos abordando o assunto da Primeira Guerra e da Revolução Russa.